Fechando a temporada, meus amigos. Jaime Roque, aqui no ValeCast. Hoje, meu co-hosting aqui é um cara muito bacana, já foi entrevistado e hoje nós vamos entrevistar o antigo co-host, né? Que ainda é co-host, mas o assunto que nós vamos tratar hoje aqui diz respeito a ele. Rafael Sampaio. Gratidão, Jaime. Sejam todos muito bem-vindos. Não saio daí porque eu não posso deixar de surfar essa onda ao lado deste monstro do mundo condominial. E realmente hoje vai ser um papo extremamente tecnológico. Será que você está pronto para ouvir isso? Não sai daí, hein? Isso aí. E com certeza também hoje nós vamos fazer o fechamento da temporada, que foram 15 episódios e 15 episódios muito bem sucedidos, né? E aí eu vou passar a palavra para ele, né? O que conquistou a mulherada aqui, né? Entendeu? Isso. Tanto conquistou que levou ela para morar em São Paulo. Exatamente. Conquistou a mulherada aqui em São José dos Campos, né? É terrível. Entendeu? É terrível. Então, Mas o meu amigo José Júlio Pereira, da Atende. Suas considerações iniciais, meu amigo. Olá, agora estamos investindo de papel, né? De vidraça, agora é pedra e vice-versa, isso, né? Se prepara. Mas, nossa, agora estou do lado oposto. E ainda com esses dois feras, meu Deus do céu, né? O que vão perguntar? Mas é isso, fechamento de temporada, felicidade total. Jaime, nem nos meus melhores expectativas eu achei que a gente ia chegar no final da temporada com essa visibilidade toda. Foi muito bom. Top linha, top visira. Top mesmo. Você já se apresentou em outros momentos, mas eu quero que você dê agora novamente a ficha aqui, que hoje ele não é mais. Né? Hoje você está aqui como entrevistado. Exatamente. Então quem é o José Júlio? Meu Deus, então vamos lá. Primeiro, sou pai de família, tenho 2 filhos, uma enteada, 2 filhos de adoção, que na verdade minha irmã faleceu muito jovem e tanto meus 2 sobrinhos ficaram órfãos, né? E então eu tenho na verdade 5 filhos, né? E muitos filhos de coração aí. Um deles um deles é a minha enteada Naomi, que é daqui de São José também, né? Filha da Fabiana, minha esposa. Tenho 58 anos, sou engenheiro de formação, fiz administração, fiz letras, enfim, sou um eterno aprendiz estudioso, fui executivo de grandes corporações, tive posições de liderança altas nas 3 grandes corporações, morei fora há alguns anos, fui expatriado, voltei da Ásia no final de 2009, depois da crise do subprime, e estou aqui na nossa terrinha até hoje, agora finalmente empreendendo. Comecei a empreender com 48 anos e me divirto. Isso aqui é uma cachaça, muito bom. E graças a amigos também agora fazendo aí os nossos podcasts e lives, culpa desse rapaz simpático de cor-de-rosa aqui que veio... Opa, desculpa. Gentil e admirável Jaime Roque, aqui nosso host do ValeCast, inspirador, e do Rafael, que é um mestre da oratória, então o negócio pega. E aí ajudei a criar aqui os nossos personagens também, o Jaime sempre me desafiou, a gente trouxe o nosso macaquinho questionador, né, o primata mais sábio do mundo, né? Sabe fazer pergunta como ninguém, está sempre nessa posição meio platônica, né? Não é platônica de contemplação, é Platão, e o simpático, que é o síndico faz tudo, o síndico ninja, mas que na verdade ele se exaure de tanto que ele tenta fazer tudo, porque ele tem poucos amigos especialistas, porque ele no final tenta fazer tudo e no final acaba fazendo nada e tem até um estresse, né? Então é isso. É isso aí. Júlio, é o seguinte, hoje você vai falar de uma coisa que você é muito especialista e vem se especializando cada dia mais nessa função, que muitos chamam de portaria virtual, que eu discordo. Sim. Né? Não é avatar? Não é avatar, mas assim, portaria remota. Me conta um pouco, junto com a evolução dessa portaria remota, desde quando começou, que você tem notícia, e coloca como que a Atende se enquadrou nisso e como que ela vem lidando com esse negócio novo. Não novo, porque não é tão novo. Então, dizem
que a portaria remota está em torno de 17 anos. Se você pega a questão do avião, né, e pergunta para um americano quem é o pai da aviação, eles vão falar os irmãos Wright. Se você perguntar para brasileiros, europeus, vão falar que foi Santos Dumont. Ainda mais aqui em São José dos Campos, aqui que é a capital da aviação. Exatamente. Ainda mais aqui em São José dos Campos. Mas o grande ponto é, se você perguntar quem é o pai da portaria remota, eu diria que eu já conheci uns 10. Juro, uns 10. Vou dar menções aí a alguns, eu não quero ser indiscreto de esquecer alguém, mas pelo menos 2 no Nordeste, 1 no Centro-Oeste, no Sudeste, 2, um que veio do Mato Grosso e foi para Florianópolis. Todos se dizem pai da portaria remota, mas na verdade eu acho que é um pouco de criação plural, assim, né? E como tudo dependia de você ter uma comunicação com o remoto, com uma base que estava, né, um acesso remoto, um controle de acesso remoto, então precisaram fazer uma série de adaptações. Mas não existia uma norma, não existia um processo consolidado nem nada, então o pessoal saiu engembrando. Você acha que veio do monitoramento eletrônico? Então, uma vertente veio de um pessoal que falou, bom, JAC, é o tal do JAC, é uma extensão da coisa. Mas, e aí, como que eu sei que, por exemplo, esse cara veio desse pensamento do monitoramento eletrônico? Quando você vai numa central de portaria remota, você encontra lá o video wall, aquela parede de vídeos, e ela está com um monte de câmerazinha pequenininha que o cara tem que olhar de binóculo. Ou coloca exclusividade, quer dizer, coloca o operador olhando aquelas telas. Você vê claramente que ele está copiando uma forma antiga de fazer. Ele tenta, desculpe falar, turbinar o burrinho. O que é turbinar o burrinho? É pegar um conceito que estava ultrapassado e levar ele para o remoto e falar, não, a portaria remota é você pegar o seu porteiro e pôr numa central. Isso é uma inverdade absoluta. A portaria remota, e muita gente faz isso com uma preocupação errada de, não, eu vou ser chamado de desumano porque eu não gero emprego. Eu falei, quem que não gera emprego? A portaria remota gera empregos muito melhores, mais qualificados, ela movimenta a economia. Sistemas eletrônicos de segurança existem há anos, 50 anos ou mais, e, na verdade, o grande desafio é ter os bons conceitos. Então, começou com isso. Então, todo mundo engembrando. Teve aquele pessoal, então, esse pessoal do alarme colocou aquelas telinhas e colocou, eu chamo o pessoal de olho de Mônica. Mônica é aquele personagem do Maurício de Souza, mais para os mais antigos, hoje eu não sei se as crianças ainda leem, conhecem, Cascão, Cebolinha, etc. E a Mônica, o personagem do Maurício de Souza, é aquele olho grande, né? Então ele coloca, dizendo assim, olha, portaria remota vem do monitoramento remoto e o cara fica com o olhão arregalado olhando para uma tela. Isso é um absurdo, isso é uma mentira, não tem nada a ver. Mas muita gente ainda acredita nessa história de carochinha. Ô, Júlio, e depois eu conto os demais. Nesse ponto, você levanta aqui uma situação bem relevante, porque o síndico hoje ele tem aí XY empresas de portaria remota. Qual é o primeiro filtro que eu estou pegando aqui no seu diálogo, na sua conversa? Eu acho que a pessoa tem que conhecer a central, para ela ver se está lá com aquele carinha lá, com um monte de telinha pequenininha e lá vidrado. Porque isso faz a diferença na decisão. Ou seja, antes de contratar uma portaria remota, é importante conhecer a central dessa portaria remota ou não? Na verdade, vou mais além. Como eu fui fazer a visita na Tende, né, lá em São Paulo, o que eu percebi muito, uma grande diferença é a parte de processo. Então é aí que você vai entender como funciona a portaria remota. Dentro do que você está falando, inclusive, muita gente monta a portaria remota, coloca a câmera e transmite a imagem, né? E ali ele controla-se o acesso ou não, mas sem nenhum tipo de processo, né? Ele não tem assim, qual é o procedimento, qual é a contingência em caso de... Você vê que o negócio deu tanto certo que o Jaime já está respondendo por você com um nível de autoridade elevada. Esse é o problema da intimidade. O problema da intimidade. O Jaime responde muita coisa. Eu falei, Jaime, a gente brinca, né? Você vai ficar do outro lado respondendo por todo. Eu vejo isso com olhos positivos. Não, é super positivo. Ele já sabe o que tem que ter. Mas e você, sim, você está sabendo o que não pode faltar, Júlio, ao comprar uma portaria, ao decidir? Primeiro ponto de decisão de uma portaria remota é assim, eu não preciso visitar a portaria remota, mas eu preciso
começar a fazer perguntas para entender. Me mostra um pouco a foto da sua central. E a hora que você olha aquela central cheia de telinhas e o cara começa vamos dizer, se vangloriar que ele tem 500 telas lá, foge, Bino, porque isso é enganação. Você pergunta o que é isso, ele vai falar, é a parede de vídeo, para que serve? Isso é muito importante. Aquilo é marketing. Porque se você tem poucas imagens, lá na frente é o que você traz quando você tem um problema, um BO, um problema, um boletim de ocorrência, como a gente chama. Um problema, aí você vai ter lá 10, 20, 30, 50 imagens. Quanto menor é o cara, mais ele coloca um monte de fotinhos e fixa os condomínios para a pessoa ficar olhando. E o leigo brasileiro é leigo num monte de coisa, ele fica olhando aquelas telinhas e fala, nossa, eu vi o meu condomínio, eu vi o condomínio do meu vizinho, então tá certo. Se ele tá vendo o condomínio do seu vizinho lá na telinha, tem BO, tá com problema de portão, tem com alguma coisa, ou o cara tá te enganando. Então cuidado aí, porque quem monitora é a tecnologia, ela explode num pop-up na frente de pessoas especialistas em eventos de segurança, e esses eventos são tratados na questão focada nas câmeras que interessam, e não naquele mar de câmeras. Ou seja, não adianta eu olhar para o oceano, eu tenho que focar no peixe. Onde é que está o problema? É olha ali. Não adianta ter 500 câmeras, eu tenho 500 câmeras, mas vai funcionar aquela que está sendo necessária. Esse é o ponto. Outra coisa que eu verifiquei muito assim, né, nessa área é tecnologia. Quando a gente fala em tecnologia em portaria remota, eu vejo que muitas empresas, quando vão fazer a venda, e isso eu participo como administrador, obviamente, que eles colocam tecnologias ultrapassadas para competir com empresas que estão com tecnologia de ponta. Como que qual é o equipamento que você está utilizando ultimamente e fazer um parâmetro disso para as pessoas não comprarem gato por lebre, comparar a mesma coisa? Então, assim como eu mencionei agora há pouco do monitoramento, que é aquele pessoal que veio do monitoramento e está tentando, e monitoramento, só para fechar aquele ponto, está muito acostumado a monitorar materiais, alarme, etc. A portaria remota trata com gente. Então ela tem que ela não pode ficar olhando e tentando adivinhar onde está indo cada um. Ela tem que trabalhar com inteligência por evento de segurança. É o primeiro. Então, monitoramento é um ponto. O segundo da tecnologia é aquele pessoal que acha que portaria remota é só tecnologia. E aí você tem aquele cara que inunda de tecnologia e fala, não, tranquilo, tal, e já quer mudar de um presencial tradicional que está há anos ali e que as pessoas estão acostumadas, inclusive culturalmente, para uma portaria autônoma e começa a falar, olha, não, põe autônomo e tal, e você não precisa de mais ninguém, e vende uma ilusão de que a tecnologia não precisa de ajustes, que não precisa de adaptação. E eu chamo isso de síndico hipocondríaco, que é aquele cara que chega para você e fala 3 câmeras ali, 4 dúzias, não sei o quê, põe esse cabo aqui. O cara começa, ele nem entende o que ele quer fazer, ele não sabe, ele não entende da situação de risco, ele não entende quem está morando ali, ele não entende onde ele quer chegar, ele não sabe o quanto ele pode pagar, ele quer o máximo da tecnologia pelo mínimo de custo. Mas você pergunta assim, por que você não quer a tecnologia exata para a sua necessidade? Porque ele não entende, mas ele pega mal fingir que não entende, então ele finge que entende. Lembra aqui do elevador que você fala reação bovina? O cara recebe um laudo do elevador e aí o síndico olha e tem uma reação bovina. Isso, porque ele não quer passar mal. Agora, elevador é muito mais raro e complexo. Segurança eletrônica, o cara vai numa lojinha de um desses fabricantes, ele compra uma câmera ele faz um cursinho meia boca na internet e ele já sai prescrevendo tecnologia, e se bobear, a síndico simpático que quer criar uma dependência do condomínio, ele até monta a rede e depois chega para você e fala, eu já montei tudo a infraestrutura, só liga aí a tua portaria. Eu começo a rir, né? Olha, Júlio, eu penso o seguinte, no que tange a base de conceito sobre portaria, eu acho que esse é bem profundo e é necessário o entendimento de um especialista. Só que aí você está me falando que o mercado está cheio de suposições, está cheio de pessoas achando que entendem do muito achismo. Mas é mesmo que o Júlio está colocando de minimizar a quantidade de equipamento para melhorar a qualidade do trabalho.
Entendeu? A pergunta foi no sentido, porque... Verdade, eu não respondi a tua pergunta, Jaime. sentido, se você me permitir, claro. eu já gravei. Você tem razão. Muita gente está vendendo... Olha, tem gente que ainda tem a pachorra de pôr um tecladinho lá para digitar um código e entrar no condomínio. Sim. Você com um binóculo, você pega. Tem muita gente que recomenda tagzinho. Tagzinho perde, o idoso esquece na mala, alguém pega e rouba o tagzinho, põe um outro clonado ali, o cara ainda vai reclamar na portaria que perdeu a sensibilidade. Na verdade, ele acabou de dar a chave do condomínio. O cara insiste no digital. O digital melhorou muito. Na verdade, antigamente ele era só por imagem da digital, e hoje ele é até por sensor de calor. Mas, mesmo assim, não funciona tão bem. Agora, o facial, gente, depois do September 11, lá do ataque terrorista, da evolução da tecnologia, gente, é facial. É óbvio. Hoje é tudo facial. E caiu muito o preço, né? E o preço despencou. Então vai fazer um projeto novo. Vai fazer um projeto novo, faz uma atualização. Agora, qual que é o ponto? O ponto é o achismo. Se você pegar um desses picadores de fio, um integrador meio despreparado, ele não monta rede nenhuma. Então aí, olha como que a Lei Geral de Proteção de Dados vai para o espaço. O cara pega e coloca vários faciais desintegrados e ele pega e fica levando o seu facial com um pendrive de um lado para o outro, cadastrando todo mundo em vários faciais, em vez de ligar tudo em rede, em vez de subir esses dados para uma nuvem segura, coloca um servidor ali embaixo no local. Então o cara não faz um projeto decente. A própria fiação que eles passam, fiação de baixa categoria, junta fio, instalação elétrica com comunicação de dados. Olha, eu fico apavorado. E só voltando ao negócio da central, eu fico apavorado quando eu visitei centrais, onde eu entrava e tinha os servidores embaixo da mesa do dono, eu abri o banheiro, tinha um micro-ondas em cima, uma coisa... Quem põe um micro-ondas no banheiro? Para esquentar a comida dos funcionários. Onde os funcionários comem? Na mesa. Meu Deus do céu, esse é o nível da competição, não tem limite de entrada. Quando eu comecei a trabalhar com portaria remota, na ABESE, que é a única associação brasileira que de fato é crível nessa questão de sistemas eletrônicos de segurança, quem tiver tempo, visita aí já visitou uma das Exposecs, né, que é empresa de exposições de segurança internacional, deve ter tido a oportunidade de visitar a gente lá na Cidade Inteligente que a gente montou lá. Gente, tem tanto erro básico, então cuidado, o cara de tecnologia para você, terra de cego, quem tem um olho é rei. Você vai pegar um menino, uma pessoa despreparada, pode até ser animado, falar difícil, mas na prática você precisa entender que tecnologia que esse cara está pondo no seu condomínio. Então desconfie do hipocondríaco, desconfie do chá comigo, pergunte sobre segurança, pergunte sobre rede. Profissionalismo. Pergunte. O grande lance também, Júlio, para... Não sei se eu respondi, Jaime. Respondi, sim, perdão. Claro. Tá. Eu penso assim, Jaime, você que lidar com vários síndicos e você tem todo o perfil de cliente, homens, mulheres, mais jovens, mais adultos, mais qualificados, uns são engenheiros, outros são donos, enfim, vários perfis. O síndico, ele está entendendo que o papel dele é um papel de gestor, que ele não tem hoje a necessidade e a obrigação de ter um conhecimento técnico avantajado, seja em qual for a área. Se ele entendesse, nós não teríamos a necessidade de fazer o ValeCast. Né? Exatamente. Nós não teríamos a necessidade de fazer curso profissional. E porque às vezes quando a gente coloca aqui curso síndico profissional, o cara entende que é para ele se fazer a formação e atuar em vários condomínios. Não. O síndico orgânico, ele vai aprender com aquilo para aplicar onde ele mora. É por isso que eu também sou a favor que o cara, para se eleger, ele não pode simplesmente cair de paraquedas lá. Senão... Não pode ser o amigão. Não. Senão, o que o síndico vai entender? Por exemplo, tem uma contratação de portaria... Quais perguntas remoto. Ele vai fazer, sabe? Remoto, então. Mas qual é a parte técnica disso que ele vai fazer? Porque ele não tem conhecimento. Então, uma vez eu levei o Júlio para fazer o curso para a gente lá, e é onde eles ficaram meio... incomodados. Alguns sim, outros não. Porque, infelizmente, alguns síndicos eles têm
uma coisa que eles acham que sabe tudo. É o caso Do simpático. simpático, né? E na realidade... o entendimento deles é o seguinte: o mais barato é o melhor. É um julgamento precipitado. Então, mas aí eu só vou fazer um comentário que eu aprendi. Atenção, isso é importante. Eu lembro muito de vinho quando eu falo de segurança. E eu adoro vinho, né? Então, cuidado de comprar vinho barato. Depois você me explica o que aconteceu no dia seguinte. A dor de cabeça que se dá no dia seguinte, a ressaca, é outro mundo. Então, se você não quiser ter uma dor de cabeça enorme, não vai pelo preço, primeiro vai pelo valor, vai entender. E tem métodos de fazer as coisas acontecerem. E não estou fazendo aqui apologia à nossa empresa, porque a gente de fato investe em conhecimento, mas eu estou fazendo apologia do conceito e no profissionalismo que tem que ter para selecionar uma boa empresa de portaria remota. Que hoje a portaria remota também ela tem um papel, digamos assim, educativo no condomínio, de fazer com que o condomínio entenda o papel da portaria remota, né? De como se comportar, porque mudança de cultura. Completamente é outra coisa, não é, Júlio? Completamente. É interessante, já pegando o gancho do preço, do valor, na minha visão, em ter um porteiro hoje, 24 horas, é mais caro do que ter uma portaria remota ou não? Não, é lógico, é muito, muito mais caro. Mas o que acontece, assim, e eu fico chocado quando eu vejo condomínios, síndicos apavorados, com medo de serem derrubados, porque não estão conseguindo manter os custos, pulando etapas importantes como manutenção. O Cláudio da Prevent falou muito isso, né? O Carlos, no episódio dele do Condorrisco, falou bastante isso, de que as pessoas pulam etapas, né? Porque eles estão sem orçamento, então eles param de fazer as coisas. E param de olhar os riscos. Então, é como se você ignorar a lei, te isenta de cumpri-la, né? Sim. Então, é a mesma coisa. Eu não vou olhar e eu vou fazer loucura aqui. E eu falo, para que fazer loucura se tem uma coisa tão segura, muito mais inteligente e significativamente mais econômica? 1/3 de uma portaria presencial tradicional. Está esperando o quê para iniciar uma transformação, valorizar seu condomínio, aprender? Agora, tem aquele ponto. O síndico quer ser protagonista ou ele quer ser simpático e tem medo? Quem tem medo de ir no toalete não pode comer, né? Com certeza. Porque todo dia, se é uma coisa natural da vida, é a digestão. Então o síndico não pode ter medo das responsabilidades dele. O simpático vive com medo. Por que ele pega na portaria para cobrir a falta de porteiros? Por que ele tenta, de tudo quanto é maneira, segurar a situação, criando uma dependência dele para o condomínio? Mas acontece que porque ele não tem os bons conceitos. E um conceito excelente que precisa ter é o da portaria remota. Porque não é mais uma questão de ser, é quando. Ela vai acontecer, você vai morar num condomínio sem porteiros. Agora, não significa sem pessoas. Porque tem muito valor agregado, muita coisa que as pessoas podem fazer. Do que ficar apertando um botão, preso numa guarita e indo lá na frente se expor ao risco para receber uma encomenda. Que não faz sentido absolutamente nenhum. E hoje ainda é a maioria. Apesar da realidade ser outra, mas na Europa você não vê porteiro, né? Estados Unidos, muito difícil. É uma consequência a gente seguir a linha do primeiro mundo. Então eu concordo muito com o que o Júlio fala, que não é se, é quando. E por que eu tenho que ter uma portaria remota hoje, Júlio? Por exemplo, no meu prédio. Você tem que ter, Rafael, pelo seguinte, porque tem muito a ser criado. Essa jornada condominial é gigantesca. Eu discuto isso com o Jaime toda vez que termina os episódios aqui. A gente fica batendo papo exatamente de como que a gente pode agregar mais valor ao universo condominial. E uma das formas é abrir os olhos do síndico, porque o síndico ele olha muito essa questão assim, eu sou poderoso se eu tiver muitos empregados. E na verdade, a portaria vai desempregar. Né? Esse é um ponto. Eu acho que o outro ponto nesse aspecto também, que politicamente falando, dentro de condomínio, o síndico, uma forma dele ter os condôminos junto a ele, em relação a uma taxa de condomínio mais justa, menor.
Então, assim, o que acontece? A portaria remota levaria isso a ele. Nós vamos entrar em outro ponto, mas normalmente ele deixa de fazer manutenção, esse tipo de coisa, porque ele não entende que não tem orçamento. Que não tem orçamento, né? E ele não quer subir o que realmente tem que subir. E aí, aliás, isso é bom para a portaria remota, que em certos momentos, que a parte financeira conta muito fortemente, você sabe disso, né? Que é onde até acaba migrando. Mas o problema é que eu vejo que quando ele faz esse tipo de migração, por exemplo, ao invés de ele pegar e manter, por exemplo, a taxa que está atual para ele fazer caixa, para ele conseguir fazer as manutenções adequadas, o que ele faz? Ele vai lá exatamente o desconto que ele conseguiu na portaria remota, ele dá de desconto na taxa condominial. Daí não adianta nada. Então, aliás, Jaime, esse é um erro estratégico que o síndico comete muito grande. É tão errado quanto deixar de fazer manutenção ou pegar na portaria porque você não tinha suas contingências. Então, ele cria uma dependência. Mas o grande desafio do síndico é realmente não ir com fome na mudança. Porque o que acontece é usar uma estratégia correta. A portaria, de fato, é muito mais segura, muito mais inteligente, ela valoriza o condomínio, ela inicia uma transformação cultural, tudo isso é óbvio. Mas o síndico vai pelo caminho mais fácil. Não, gente, é mais barato, é mais barato. É óbvio que é mais barato, todo mundo sabe. Só que ninguém gosta de que alguém chegue para ele e fale assim, ó, vamos aprovar essa droga, porque a gente não pode pagar o outro, é mais barato. Aí o cara fala, não, peraí, eu acho que você está gerenciando mal, o síndico está ganhando muito, a administradora está ganhando, sei lá, inventa alguma coisa. Mas é uma coisa que eu acho... E não enfrenta a decisão de que, de fato, ele precisa rever os conceitos dele. Eu acho que uma coisa, assim, que criou essa mentalidade é um pouco do marketing das empresas. Porque... elas chegam e falam, redução de até 70%. É verdade. Ninguém o fato gerador deste... O fato gerador. Aí mas isso é um fato. Não, mas só que quando o síndico vai vender a ideia, a primeira coisa que nós temos que dar valor é que ela é mais segura, ponto. É isso aí. Entendeu? Ela é mais segura. Independente se tiver que pagar a mesma coisa. Sim, ela é mais segura. Entendeu? Só o fato dela ser mais segura, mesmo sendo o mesmo preço, é melhor. É melhor. Aí você não mexeria na taxa. Quando você chega com a mentalidade, com a ideia de que vai reduzir 70%, o que o condomínio imagina? Vai reduzir 70%. Entendeu? Então, eu acho que esse... Eu concordo contigo, só que eu não vou dizer que é só marketing. Isso é o vendedor preguiçoso. Porque portaria remota, o custo de aquisição do cliente é mais longo, é uma venda longa, é uma venda... tem uma jornada. É uma lenda complexa, tem uma jornada. Rafael, você é um especialista em comunicação e venda. Fala para mim, o que você faz quando o cara é vendedor vagabundo ou ele não entende do produto? O que ele faz? Ele estraga. Ele vende o quê? Preço. Barato. Ele sempre vai vender preço. O cara fala, essa portaria do outro, ele fala, o meu é mais barato. Ele sempre vai vender preço. Então, esse é um porque grande o valor agregado erro. está no preço. Atende portaria, tem 10 tipos de portaria remota. 10. E nesses 10, tem todos, eu chamo de menu price, o preço do menu. Você quer fazer o quanto? Eu tenho a portaria remota mais confortável do mundo, que é a telepresencial, você vê com quem você está falando. Eu tenho a especializada, e eu tenho um acesso mais inteligente. Não, você tem até o Atende Elevador, que é um contato direto, você está lançando aí um produto diferente. Não, Atende, ela tem um menu de possibilidades. Ela tem ali um cardápio com várias soluções. Eu acho que a grande sacada desse episódio, Jaime, se me permite, Júlio, é para que todos que nos assistem, os síndicos, é assim, cara, você atiçou a minha curiosidade. Você tá me cutucando. Eu sou arredio, eu não gosto, eu acho que eu não quero tirar o porteiro aqui. O que esse síndico precisa ouvir? E o que ele pode fazer para ele começar uma mudança? Eu já sei como falar isso. Síndico, você precisa parar de falar porteiro. Você precisa falar... Controlador de acesso. Não, o controlador de acesso também é muito mais eficiente. Você precisa falar, eu não quero tirar o apoio que eu tenho no condomínio. Ótimo. Então, eu costumo dar um exemplo que é o seguinte, a portaria remota te dá grau de liberdade para você usar aquele ser humano e ressignificar o trabalho. Eu palestrei o Brasil inteiro nos últimos 5 anos, eu tenho alguns amigos muito próximos que
eu consegui mudar a cabeça deles, porque eles eram contra a portaria remota, eles achavam que a portaria remota desemprega. Não. A tecnologia e o serviço de portaria remota está tão acessível hoje que você não precisa mandar as pessoas embora. Aí o cara fala assim, ah não, mas é uma portaria híbrida. Eu falo, não gente, é uma portaria remota, predominantemente remota. Ele vai liberar aquele ser humano porteiro, você vai ressignificar o trabalho dele para ele fazer milhões de outras coisas que precisam. Você pode ter 2 zeladores, você pode ter 4 zeladores itinerantes compartilhados na região, você pode ter manutencista, você pode ter recreador, você pode ter apoio, faz tudo, você pode ter milhões de coisas, mas não pega um cara para ficar fazendo o trabalho do acesso. Que você está falando, mas olha, assim, independente, você está falando, tem razão, claro, mas independente, a tecnologia em si, ela rondista, desculpa. Rondista, claro. A tecnologia em si, ela vai fazer com que o ser humano cada vez trabalhe menos. Sim. Esse é o objetivo. A produtividade, a eficiência. Igual a minha administradora, qual é o meu objetivo? É que com a mesma quantidade que eu tenho de pessoas, com a inserção da tecnologia, você atenda mais condomínios. Mais condomínios. Então, assim, o que acontece? Mas, as Jaime, pessoas vão ter que buscar outras alternativas, igual você está falando, para poder se especializar e fazer outra coisa. Porque senão a gente teria assessorista ainda, cobrador de ônibus, né? E outros caixa de supermercado que está sumindo. Até caixa bancário. Caixa bancário. Está sumindo. O banco está sumindo. Faz tempo que você não desconta cheque. Check-in no aeroporto. Eu acho que a grande sacada, e o que a gente tem que instigar aqui, Júlio, já que a gente está caminhando aí para o finalmente, eu penso o seguinte, como usuário de uma portaria presencial, tradicional, eu lanço o desafio em você buscar a Atende através dos canais que o Júlio vai lançar aqui. A Atende, ela está presente hoje onde, Júlio? A Atende está presente em 100% do Brasil, de ponta do Oiapoque ao Chuí, todas as unidades da federação, inclusive Distrito Federal. A gente tem 94 unidades. Terminamos a ExpoSec recentemente, aí, que é a Feira Internacional de Segurança em São Paulo, com mais 30 candidatos a abrir unidades. A gente é hoje a maior franquia de portaria remota que existiu no Brasil. A Atende tem 2 selos de excelência da ABF. E mesmo assim, ainda tem gente que não acredita que tem que migrar para portaria remota. Mas eu acho que a grande fonte é: não deixe de ir com fome ao supermercado, porque você vai pelos motivos errados, como o próprio Jaime falou do marketing, você vai buscar 70% de redução sem antes se preparar até intelectualmente da mudança que você precisa propor para os moradores, porque é um jeito diferente de fazer portaria. Mas você precisa estudar, você precisa conversar com quem entende. Senão você vai conversar com um picador de fio, com todo respeito aos maus integradores, né? A gente aqui... Mas é que não parte daí a ideia deles. Hoje eu acho que... A economia rápida que eles querem. Sim, mas não é isso. O problema é a cultura. E a cultura de portaria, ela vem das administradoras. Então, porque lá que nós vamos determinar, o síndico escuta controles. Os controles, são cursos que são feitos para eles poderem ter esse conhecimento. Porque senão, o que vai acontecer? O cara entende que é só câmera. Ele não entende que é outra coisa. Posso colocar uma provocação aqui? Pode. Atenção, síndico. Se você ainda tem dúvidas de como você vai fazer com as encomendas, se você for uma portaria remota, como que você vai fazer com o delivery, entrega de comida, como que você vai fazer liberar prestador de serviço, como que você vai aprovar visitante. Se você acha que a liberação de acesso será mais lenta, você está totalmente defasado, você precisa estudar. Ou você está na mão de uma porcaria remota. Pensa nisso com carinho e aprende, porque a oportunidade está à frente. E o conhecimento liberta, transforma. Inclusive, do próprio controle de acesso de entrada de morador é muito mais rápido do que porteiro. Inclusive, a entrada de carro em condomínio, também de entrada e saída de carro, mais rápido com portaria remota. Hoje no meu condomínio a entrada é portaria remota, assim, é o facial. Entendeu? É isso que o pessoal tem que entender. E tem uma outra coisa que, se de tudo você não acreditar, que
os equipamentos que são utilizados na portaria remota, se você eles são muito melhores que são utilizados na portaria presencial. Ou seja, se você apostar em portaria remota e você tiver que voltar para a portaria presencial, você volta muito melhor do que você estava. Eu não conheço ninguém que mudou para a portaria Também não. remota e Também se arrependeu. Não Sim. conheço. Pelo contrário. Agora, não, eu conheço pessoas... Mesmo com as porcarias remotas. Eu tenho um caso que é icônico, eu não posso falar o nome por razões éticas, mas que eu fui a 4ª portaria remota, foram há 3 anos atrás. Eu fui a 4ª portaria remota que o condomínio implantou. A 4ª. E quando surgiu isso na minha mesa, e o sócio local, que eu te falo de onde é, São Paulo, no Brooklyn, e o sócio, o André, me ligou e falou, cara, esse cara já trocou, acho que vai ser encrenca. Eu falei, não vende, eu vou lá falar com ele. Eu entendi todos os motivos. A primeira vez, ele contratou um cara que não sabia o que estava fazendo, estava engembrando, pequenininha. Segunda vez, ele comprou uma empresa que estava crescendo muito e não tinha sustentabilidade técnica. Ela quebrou. A terceira vez, ele pôs uma empresa de extremo renome cara. Só que ela terceirizou absolutamente tudo e não cuidava. Então, cada história tem uma história. Em geral, a culpa do condomínio trocar não é do condomínio, é da empresa de portaria remota que não foi protagonista e não educou o cara, a mudança cultural. Mas presencial é a mesma coisa. Acho que se aplica a tudo. Então, exato. Então, assim, serviço. você pode passar por 10 administradores, passar por 10 empresas de Que é o profissionalismo, elevadores. você tem razão. Tá? Isso é geral. O que eu penso... Concordo, Jaime, concordo plenamente contigo. E a grande não sacada, esse problema não é exclusivo de portaria remota. Não, é o cara contratar a empresa idônea que sabe o que está falando. É acorda... simpático. Isso aqui é sacanagem. O Jaime colocou o simpático sentado no L ponto da Atende exatamente para representar e me lembrar todo dia de que a gente precisa trazer conhecimento e que não adianta reclamar. A gente tem que ser protagonista do conhecimento porque o conhecimento transforma. O César tem uma pergunta para você. Poxa, César. E ok, agora você vai sofrer com o César, porque você, nos outros episódios, incentivava, né? Incentivava, mas ele perguntou o que muda do procedimento da presencial para a remota? E é uma cultura e muda muito. Muda muito. Então, o primeiro ponto muda muito, né? Os procedimentos é um jeito diferente de fazer portaria remota. Então, os procedimentos são diferentes. Agora, o resultado é melhor. Quando você usa os procedimentos, quando você trabalha a cultura, quando você tem um síndico que adapta as regras do condomínio, moderniza as regras do condomínio, o que vai acontecer? As pessoas começam a fluir. É como um carro. Quando você dirige o carro, você anda pensando de manhã, à tarde, à noite, estou apertando o freio, o acelerador. Não, o seu corpo dirige. Na portaria remota vai ser a mesma coisa. Agora, o que muda são ajustes para viabilizar contingência. A portaria remota tem muito mais contingência que a presencial tradicional hoje, e ela é predominantemente remota. Mas a análise de risco, a evolução do comitê de segurança, o projeto, o suporte, a manutenção preventiva, corretiva, é tudo local. A orientação do condômino nas questões de regras de condomínio. Não adianta, se você está acostumado e displicente, que você larga a porta do condomínio aberta e dane-se, isso é um problema do porteiro presencial tradicional, você precisa ser reeducado, porque a portaria vai te ligar e falar, você deixou a porta aberta, tem que voltar. Não, fecha para mim, fecha virtualmente. Tudo bem, a gente vai conseguir fechar, mas se o síndico não fizer nada, se o síndico não aplicar a regra e desse malfeitor ou infrator
das regras de segurança do condomínio, nada muda. Porque o pessoal tem que entender, tem um relatório que você Totalmente. A portaria remota, quando eu falo mais inteligente, é porque ela é fatos e dados em tudo. Você sabe tudo em tempo real. E a portaria remota organizada, ela tem profissional, ela tem as informações para pontos de decisão. Você não precisa ficar caçando as coisas nas câmeras. Ela é cadenciada e está tudo armazenado na sequência. Então é muito rápido extrair informação. Porque o condomínio também ele é muito mal acostumado quando tem portaria presencial, porque realmente é o que acontece. Ou ele larga o portão aberto, tanto para cá, quanto para pedaço. E ele não presta atenção. Ele é capaz de segurar o portão para a pessoa entrar junto com ele e tal. E o porteiro que está visualizando isso, ele não tem nenhum tipo de procedimento de segurança para ele. Ele vai... Eu dou só um exemplo de insegurança. Mesmo quando você tem a clausura ou aquela rua intertravada, e se alguém entrar com um morador e o morador não tinha um perfil de virar e falar, oi, olhar para trás e falar, você mora aqui? Mora. Então você deve saber que a porta não vai abrir porque nós não somos da mesma unidade familiar. Você se importa em sair para poder conseguir entrar? Isso o cara devia fazer com o porteiro presencial ou com a portaria remota. Por que com a portaria remota ele faz? Porque ali ele tem mais consciência. E com o porteiro? Ele acha que o porteiro tem que adivinhar que vocês são amigos. A intimidade do que o cara às vezes tem com o porteiro presencial que está ali todo dia, ele não tem com a portaria remota. Ô, Júlio, tem uma pergunta do César tem uma separação que você levantou profissional aqui para mim, cara. Uma pergunta do César. Me dá um exemplo de que a portaria remota é mais segura do que a presencial com a presença do porteiro. Por que ela é mais... Me dá um exemplo de que a portaria remota é mais segura do que a presencial, considerando ali a presença do porteiro. Fala da rendição, né? Não, tranquilo. Primeiro, o porteiro é o maior elo de risco e vulnerabilidade do condomínio. Ele entra e sai do condomínio. Primeiro. Sabe os horários. Os horários dele são marcados, ele anda uniformizado, ele entra e sai do condomínio a cada 12 horas. 12 horas, descansa 36 e volta, trabalha num outro. Ele é uma pessoa, ele é um profissional que é pouco preparado para essas questões de invisibilidade, enquanto que a portaria é totalmente invisível. É quase que impossível uma portaria remota presencial, você chegar lá na frente do condomínio, apertar e falar, abre aqui que eu estou com a sua mãe. De qual dos 120 operadores de portaria remota, de qual estado da Brasil, de qual mãe? Porque quem escolhe numa portaria presencial, numa portaria remota profissional, quem escolhe que vai atender é o algoritmo, igual o Uber. Você já tentou pegar o mesmo Uber? Por quê? Porque quem escolhe é o Uber. Para sua segurança, ele não deixa você se aproximar. Ou a portaria presencial tradicional, o cara é amigo de todo mundo. E o pior, ele morre de medo de não dar acesso a ninguém. A alguém importante, o filho do Jaime, a filha do... o seu filho, ele vai abrir. Por que ele vai abrir? Você fala, não, meu pai é o... então ele abre. Por quê? E o medo que ele tem de levar uma bronca? Está lotado na internet de casos de assédio moral contra porteiro. Tem um consultor de segurança, Leandro, meu amigo, cara, ele publicou uns assédios morais de que o morador descia, esculhambava o porteiro, chamando de nomes e tal, seu babaca, não sei o que, tal, como que você deixou minha filha? Ué, ele não se identificou, não falou, não, você não sabe que é minha filha, seu cego. Como se o cara tem que adivinhar, a menina cortou o cabelo, sei lá. Independente disso, na verdade. Mas assim, ela tinha, se é filha dele, por que não tem acesso? No sistema. O grande problema que às vezes eu vejo em algumas empresas concorrentes, por exemplo, não vou falar quais, né, que isso é ruim, mas, por exemplo, deu um evento que alguém está passando mal dentro do condomínio, uma ambulância encosta. A empresa não tem. Ela não tem. Não, ela não tem nenhuma resiliência emocional. Contingência para esse tipo de momento. Entendeu? Ela não sabe como lidar. Prende o cara lá fora. Bombeiro está chegando, ela prende o cara lá fora. Então, assim, esse tipo de coisa que eu... Não, violência doméstica. O cara bate na mulher, está com ordem de restrição. O porteiro não leu lá, tem lá um documento de ordem de restrição. O cara chega, Fábio, abre aí. O cara nem lembra que ele bateu na mulher, ele entra, o ex-marido está com a chave já entrando no condomínio. Os caras não sabem, às vezes, nem que é LGPD. Então, assim, é difícil o mercado. Não, por causa disso que, às vezes, quando a gente fala em portaria remota, algumas empresas elas prejudicam a imagem, né? Os maus prejudicam a imagem do conceito. Do conceito. Apesar de inevitável,
existe uma certa resistência ainda a ser quebrada. Muito menos, te digo, nos 5 anos, essa resistência caiu para menos da metade. Mas ainda tem gente que está buscando, se você levanta e fala assim, quem aqui desconta cheque? Ninguém mais. Quem aqui conhece uma ascensorista de elevador? Também. Quem aqui chama o táxi lá? Não tem. Aí você fala assim, quem tem porteiro presencial? Ainda é a maioria. Mas toda vez está diminuindo. É isso aí. Porque o condomínio a taxa condominial vai ficar cada vez mais cara. Então, assim, é o principal fator de despesa no condomínio. É isso mesmo. Olha, extraordinário, hein, Jaime? Esse bate-papo esclarecedor para mim, pelo menos aqui, foi show de bola. Eu acredito que você que está assistindo aí deve ter aí uma pulga atrás da sua orelha para você entender um pouco mais da portaria remota, buscar mais conhecimento. A Atende está no país inteiro. Me permita só um adendo, dado que eu aprendi aqui com o Júlio. Eu não localizo hoje, a olho nu, uma concorrente da Atende com um leque de 10 produtos na portaria remota. Mais os acessórios. Fora os acessórios. Então, e vem novidade nova. É difícil coisa uma nova. empresa, mesmo que atue de certa forma com portaria remota, ela entregar as opções que a Atende entrega. Até porque o Brasil é plural, as pessoas são diferentes, as culturas são diferentes. Os condomínios estão em etapas diferentes. Então é óbvio que precisa de uma adaptação. E outra, só lembrando, a portaria remota, ela é predominantemente remota, mas a Atende tem um sócio local que te atende. Então, gente de carne e osso, que está ali, você vê, que vai no seu condomínio, que cuida do seu condomínio e que tem um relacionamento direto com o seu condomínio. Então, e não é empregado, é sócio. Gente que não perde o emprego, perde o propósito, perde o negócio inteiro se não executar com maestria e não operar nos valores e nos propósitos da empresa. Considerações finais, Jaime? Eu considero que a portaria remota ela já é uma realidade, não tenho dúvida disso. Eu trago o conceito portaria remota e eu acho que é mais seguro que tem hoje. Não adianta, quando que vai se não for totalmente 100%, muito próximo disso, que todos os condomínios tenham, independente da quantidade de unidade. Tudo tem o produto, ele atende a qualquer quantidade, né? A pessoa às vezes limita essas coisas, que é até 60, até 80, mas não é verdade, né, Júlia? Até para Não. Pelo contrário. Eu tenho casos de 50 torres. Eu hoje não conheço, a gente opera com tecnologia e serviço de portaria remota uma série de tamanhos, variedades de condomínio. O maior condomínio que a gente tem hoje tem 800 apartamentos. A gente está já há uns 3 anos prospectando um de 3.000. E fora alguns que estão construindo, que a gente já está construindo na base a tecnologia e o serviço de portaria remota. Lembrando que não estamos falando de remover porteiros, estamos falando de ressignificar o trabalho dos porteiros para coisas de maior valor agregado dentro do condomínio, considerando coisas, e aí não é teoria, coisas de mudanças sociais, como o envelhecimento da população, como os novos serviços dentro do condomínio, porque um dos pontos, e aí eu tenho que fazer aqui um disclosure, já falei para alguns colegas, eu estou escrevendo um livro sobre o futuro dos condomínios, específico sobre isso. E uma das coisas que mais me coloca é o seguinte: a portaria remota é uma grande oportunidade para os condomínios, que para mim eu chamo de a empresa mais falida do mundo, porque tem a cara de pau de pedir um aporte de cada acionista todos os meses na forma de contribuição de taxa condominial, dela começar não só a melhorar seus custos, reduzir seus custos, como ela começar a controlar suas despesas. E controlar suas receitas. Receitas essas geradas dentro do condomínio e que, obviamente, materiais e pessoas passam a prestar serviços dentro do condomínio para os condôminos. E quando isso acontece, a porta de entrada e a porta da saída para que a gente tenha um negócio seguro é a portaria remota. Só que tem que ser uma portaria remota muito bem sintonizada com os conceitos do futuro e não uma engembração, uma adaptação de acesso, de alarme, ou uma engembração de portaria presencial tradicional, te enganando e dizendo que o porteiro presencial tradicional foi movido por uma central. Isso não é verdade.
isso é uma historinha para boi dormir. É isso aí. Muito aí. Júlio, uma mensagem final aí para fechar? Agradeço a oportunidade de encerrar a temporada 1, a temporada técnica. Nós trouxemos muitos amigos aqui e eu me senti na obrigação também de dar meu depoimento. O Jaime falou, fala de tecnologia. E eu falei, vamos falar de tecnologia, mas vamos falar do que eu adoro falar, que é a tecnologia da portaria remota, o processo e o procedimento de portaria remota. Procedimento operacional padrão, procedimento de ativação de condomínio, procedimento de manutenção. É essencial ter alta disponibilidade dos ativos, contingência, plano de continuidade de negócio. Um abraço para o meu amigo Carlos do Condorrisco, que me ensinou muito na vida sobre a questão de enxergar os riscos e vulnerabilidades. Então, é isso. Muito obrigado pela oportunidade. E, Jaime, vamos para a temporada 2, né? Temporada 2 está chegando aí, muita novidade, né? Então... E um agradecimento especial para o nosso co-host 3. Abre o olho. Não, eu já percebi que eu já perdi a posição. Olha, e eu tenho uma consideração final, e eu quero falar para você que está nos assistindo. A vida ela é feita de momentos e oportunidades. Nem sempre a melhor oportunidade está no melhor momento. E nem sempre o melhor momento está com a melhor oportunidade. Mas eu posso dizer para você com toda clareza que este momento é onde você tem a melhor oportunidade de mudar o jogo no teu condomínio. A portaria remota, ela faz toda a diferença para você. Busque conhecimento. A Ortecom tem um lastro de experiência. Não é um dono de portaria remota, é um administrador falando. Eu não sou envolvido com portaria remota diretamente, eu trabalho com elevador, mas hoje nós tivemos o privilégio de viver um momento único, com uma oportunidade única para você tomar uma atitude. Busque conhecimento, vá até a Atende, dá um Google que eu não tenho dúvidas que você vai encontrar Atende facilmente em qualquer lugar desse país e comece a mudar a cultura com mais segurança, mais economia e uma vida melhor para todo mundo. Gratidão imensa, Jaime. Júlio, gratidão por sentar na sua cadeira por um episódio. Não, beleza. E não perca a próxima temporada. E eu que me cuido, hein, Jaime? Você cuida aí, Júlio, porque, olha... Bom, obrigado. Finalizamos a temporada 1. Sucesso, graças a Deus. E vamos agora para a temporada 2. Contamos com você. Obviamente, clique no sininho, né? Para fazer a sua inscrição. Compartilha. Dá um joinha lá pra gente lá, curta. E marca o ValeCast. Isso, marca. E outra, comentando também. Porque... mandando dúvidas, sugestões e para o próximo tema, a gente vai estar lá respondendo todo mundo. O ValeCast, quando vocês fazem esse tipo de procedimento, ele tem um engajamento maior e a informação chega para muito mais pessoas. Desmaiou, terminamos. Tá, fica tranquilo aqui comigo, eu vou deixar você aqui. Então, simpático. Isso aí, o simpático, César, Júlio. Prazer em estar aqui com vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.